Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé de hoje. Nossa saudação a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, nas redes sociais, YouTube, Facebook da Diocese de Caxias do Sul, também neste mesmo horário, na reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos das 7 às 8 da manhã e depois das 10 às 11 da noite, no Spotify da Rádio Miriam Caravaggio nos domingos a partir das 9 horas da manhã e também na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Nós te convidamos, aproveitamos e te convidamos para se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo que nós publicamos a cada semana. Nosso programa desta semana, o programa de hoje, ele trata de um tema muito especial e sensível para a igreja, mas também para a sociedade. Matrimônio e segunda chance, onde a fé encontra a realidade. E nós temos aqui como convidados no estúdio da Rádio Miriam Caravaggio, então primeiro o Padre Tiago Camozzato, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, graduado em Filosofia e Teologia, com mestrado em Direito Canônico. Ele é vigário da Catedral de Caxias do Sul, coordenador da Câmara Eclesiástica da Diocese, coordenador da Comissão para a Tutela de Menores e Vulneráveis da Diocese de Caxias do Sul. Obrigado, Padre Tiago, pela tua presença. Olá, Felipe. Olá a todos que nos acompanham neste programa. Muito bem. Nós temos também aqui conosco a Ana Luísa Castelã, que é esposa, leiga, mãe de dois meninos, psicóloga há 15 anos, especialista na área clínica e empresarial, atende empresas na implementação de programas de saúde mental, bem como acompanha adultos e casais pela terapia cognitiva comportamental. Olá, Ana, obrigado também pela tua presença. Agradeço muito a vocês pelo convite e espero que esse programa seja abençoado para todos nós, porque a questão do matrimônio, ela é central na vida do ser humano. Muito bem. E eu começo com o Padre Tiago. Qual a visão da Igreja Católica sobre a indissolubilidade do matrimônio e como ela se aplica na prática? Muito bem. Como a Ana falou, o matrimônio é bastante importante na vida de um homem e uma mulher que recebem esta vocação familiar e que se torna indissolúvel. E nós tiramos a indissolubilidade do matrimônio nas palavras de Cristo, especialmente no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 6, onde diz: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Nessas palavras, Jesus reafirma o plano original de Deus em Gênesis, onde que indica o matrimônio como uma união permanente entre um homem e uma mulher, tornando-se uma só carne, e dá uma segurança a esta missão recebida de Deus de perpetuar até o fim. Então, a indissolubilidade do matrimônio justamente dá a garantia, dá a força e a graça ao casal de viverem esta missão para sempre, porque às vezes se tem a concepção do que o casamento até que dê certo, mas nós precisamos mudar esse conceito de matrimônio. O matrimônio, uma vez contraído, é para sempre, justamente para cumprir uma missão que Deus dá ao homem e à mulher. E por isso, na prática, a indissolubilidade se dá quando se contrai o sacramento do matrimônio. Jesus eleva o casamento natural, que foi constituído por Deus lá em Gênesis, a sacramento. Então, se torna indissolúvel quando o homem e a mulher, no rito, na forma canônica, na igreja, contraem o sacramento do matrimônio. E assim recebem esta graça, né, da indissolubilidade. E justamente esta indissolubilidade, ela se dá também na liberdade, porque o sacramento do matrimônio, ele deve ser contraído na liberdade dos dois.
Muito bem. E aqui eu sigo com a Ana. Aonde é que a fé e as normas da igreja se encontram com a vida real nas crises conjugais? Como a fé e a psicologia ajudam a superar esses momentos em vista de um relacionamento indissolúvel, né? Que seja duradouro e maduro ao mesmo tempo? Bem colocado, Felipe. O que a gente percebe hoje em termos da psicologia, em termos clínicos, é que as pessoas chegam com diversas questões que muitas vezes elas são frutos do nosso meio. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai casar, a gente elege uma pessoa, né, pelo amor que a gente sente. E o amor é um ato livre da vossa vontade, né? Da nossa vontade. E significa que quando a gente vai tomar essa decisão de contrair o matrimônio, eu tenho uma história pregressa, eu tenho a minha família, a minha origem, e ele também tem a dele. E muitas vezes as questões culturais podem influenciar fortemente nessa nova família que está se constituindo. Uma das coisas que eu vejo que é muito importante hoje em termos clínicos é que as pessoas têm uma ideia de matrimônio, de casamento, vou colocar dessa forma, separando um pouco do que é o matrimônio da Igreja Católica, né? Mas a ideia de casamento, como o padre colocou aqui, até quando der certo. Porque nós temos uma visão muito secularizada, né? E isso significa que até onde eu esteja feliz. Seja eterno enquanto dure. Até onde eu seja feliz. E muitas vezes quando a gente vai entender de que os casais eles se formam, eles passam por fases. Tem uma fase que é do apaixonamento. Essa fase precisa passar. Ela tem que passar para que a vida real comece a se construir uma decisão conjunta. Onde vamos morar, como vamos criar nossos filhos, como vamos trabalhar nossa questão financeira. E o que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que o casamento que é feliz é aquele casamento que está lá no Instagram, que é aquele casamento que todo mundo viaja, que todo mundo faz festa o tempo inteiro. Mas, na verdade, as famílias mais felizes que eu percebo, os casamentos mais duradouros, são os casamentos nos quais as pessoas têm uma ideia muito semelhante ao que a Igreja Católica postula, da questão da indissolubilidade. Eu escolhi esta pessoa para viver a minha vida com ela. E isso significa que, se ela passar por dificuldades, eu também passarei por dificuldades. Os meus defeitos, os meus vícios, as minhas dificuldades, elas não são o único ponto da minha pessoa. Então, quando eu amo o meu marido, eu amo nas dificuldades dele também. Se ele tiver com um problema de trabalho, isso vai impactar a minha casa. Isso não significa que a gente precisa ficar triste, mas que a gente precisa encontrar juntos, enquanto casal, a melhor forma de conseguir resolver as coisas. E eu percebo muito isso, que as pessoas estão muito mais preocupadas em apontar os defeitos dos outros do que encontrar quais são as coisas boas que o meu cônjuge tem e como nós vamos conseguir lidar com a vida prática. Então, elas ficam muito fantasiando a respeito do que seria um casamento ideal. É um casamento que tem o tempo inteiro só felicidade? Isso não existe em casamento nenhum. Os casamentos mais felizes, que perduram mais anos, é aquele que o casal aposta na qualidade da sua relação. O quanto que eu sirvo o meu cônjuge, principalmente quando ele está em dificuldade. Exatamente, porque o casamento é superação também, né? Não é sempre um mar de rosas. E justamente para essa superação, o casal tem a graça de Deus pelo sacramento. E quando eles acessam essa graça, por mais difícil que seja, eles conseguem superar. Porque São Paulo ele vai comparar o sacramento, o amor entre um homem e uma mulher, com o amor que Cristo tem pela igreja, que é infinito e indissolúvel. Capaz de entregar a vida. Sacrificial. Exatamente. Sacrificial. Então, se o casal entra no matrimônio, no casamento, com este conceito, este pensamento, certamente vão superar todas as dificuldades. Eu aproveito e faço um comentário no meio aqui, antes da pergunta. Converso com alguns casais que viviam juntos antes de contrair o matrimônio. E vários dizem o seguinte: ok, nós morávamos juntos, mas quando a gente casou na igreja, recebeu o sacramento do matrimônio, foi diferente. A vida se transforma. Eu acho que aqui está algo muito especial, né? Gostaria de ouvir também um pouquinho vocês nesse momento também falando sobre o conhecimento de
de casos que chegam a vocês, de pessoas que daqui a pouco já moram juntas, já vivem, já têm uma vida juntas, mas que depois decidem pelo sacramento? Bom, eu recebo muitas pessoas em confissão, em direção espiritual, e com esta situação também, que tu comentaste, Felipe, que viviam juntos e depois sentiram a necessidade, ou se converteram, ou começaram a participar da vida da igreja e viam a necessidade de receber a bênção de Deus, né? O sacramento. E justamente, o testemunho destas pessoas são isso mesmo, que elas viveram com mais leveza a convivência, tinham mais impulso e mais amor por viver esta unidade, por viver este amor entre os dois. Então, realmente, o sacramento concede uma graça especial ao casal que ajuda em todos os momentos, né? Esse é o testemunho da minha vida, né? Eu fui casada no civil de 2011 até 2020. Meu marido e eu passamos por um processo de divórcio e depois nos casamos novamente na igreja em 5 de novembro de 2022. E eu posso atestar, né, pelo menos da minha vivência prática, de que éramos felizes antes. Mas as dificuldades do dia a dia tinham um peso que nos levou a um desgaste muito importante em 2020. Né, que foi o ano da pandemia, enfim, né? Acho que ninguém ficou normal naquele ano, né? Mas, enfim, nós tínhamos filhos pequenos e tivemos esse desgaste e não tivemos a habilidade necessária, porque não se trata só de habilidade, como o padre falou, se trata da graça, né? Nós não tivemos a capacidade de olhar para o outro com um olhar sem ser tão egoísta. Nós não tivemos uma habilidade suficiente para podermos manejar aquela situação. A partir de 2022, quando nós reatamos a nossa relação e nós nos casamos, eu atesto. Essa é a minha experiência de vida e do meu marido. A vida com Deus central no casamento significa uma vida na qual a gente leva muito a sério a experiência de ser católico. Isso significa ir à missa juntos, ir a grupos juntos, né, rezar juntos, comungar juntos. Isso significa que nós optamos por colocar Deus no centro da nossa relação. Acredito que isso aumenta a graça, né, padre? Quando o casal decide conjuntamente fazer isso, né? É diferente receber o sacramento e não acessar essa graça, né? Nós precisamos buscar isso, né? Ela está aí, mas quanto mais nós buscamos a vida da igreja, quanto mais nós buscamos viver esta missão, a graça vai aumentando e vai nos ajudando. A gente vai sentindo a presença de Deus na nossa vida. Tem impacto na vida diária, na criação dos filhos. É muito mais leve, de fato, assim, quando a gente... Eu gosto de dizer isso para as pessoas quando eu falo do meu testemunho, né? Os problemas são os mesmos. O que muda é a forma da gente lidar com as coisas. Né? Então, aquela irritabilidade que a gente tem, os papéis, isso aqui é homem que faz, isso aqui é mulher que faz, o dia a dia, quem que lava a louça, né? Essas coisas, elas ficam menores, porque o casamento, como o padre também colocou e está escrito na palavra, né? É Deus com a igreja, é Jesus com a igreja. Isso é indissolúvel, então significa que, bom, a gente vai ter que encontrar uma forma de conseguir lidar cada um com as suas necessidades. Padre Tiago, eu vou agora, é bonito ouvir o testemunho, né, da Ana, e aqui ela falou de um momento também de divórcio, né? Qual é a diferença entre a nulidade do matrimônio e o divórcio? E por que a igreja não reconhece a separação, o divórcio civil? Uhum. Olha, nós sabemos, e a Ana também sabe muito bem, porque ela lida muito com essas situações difíceis, de relações abusivas, relações tóxicas, e que, neste caso, se permite uma separação de corpos. Mas, mesmo assim, quando se contrai o vínculo do sacramento do matrimônio, ele é indissolúvel. Mesmo que as pessoas se separem, para Deus continuam casadas justamente em vista da indissolubilidade do casamento. E aí acontece concomitantemente o divórcio, né, que é a separação civil.
que a igreja não digamos assim, não reconhece, porque o vínculo permanece. O que a igreja pensa sobre isso? E como a igreja é uma mãe para os seus filhos e cuida muito bem da sua espiritualidade e principalmente da salvação, dá a possibilidade de analisar a situação e ver se foi válido ou não o sacramento. Porque as pessoas, eu trabalho com os processos de declaração de nulidade matrimonial no tribunal eclesiástico, na nossa Câmara Eclesiástica. E as pessoas vêm buscar o processo já com a certeza de que vai ser declarado nulo o casamento. Mas é preciso ter um conceito muito claro sobre o processo de declaração de nulidade. Nós não anulamos casamentos. Nós declaramos nulo, ou seja... Que ele era nulo na origem. Exatamente. Ele não teve efeito, embora tenham feito tudo aquilo que a igreja pede, por diversos motivos, o sacramento não aconteceu. E é isso que a igreja vai dizer depois de um processo sério, de um processo sigiloso. Ela vai dizer com uma certeza moral: não, esse casamento não existiu entre vocês. E então as pessoas ficam livres para contrair as verdadeiras núpcias com outra pessoa, né? Então, nós não declaramos nulo, aliás, nós não anulamos aquilo que foi válido, né? E a igreja não tem essa autoridade para dissolver um casamento que aconteceu validamente. Uma das condições, por exemplo, foi aquilo que falamos anteriormente da liberdade, né? O amor tem que ser livre, né? Uma das causas das condições é esta. Exatamente, e que são títulos de nulidade matrimonial, quando não se tem a liberdade, quando não se tem conhecimento de causa, não se quer viver aquilo que implica o sacramento do matrimônio, não quer ter filhos, fere o compromisso de fidelidade. Então são diversos motivos que fazem com que o sacramento não aconteça. Por isso que é importante, antes do casamento, o conhecimento do casal, do homem e da mulher, suas qualidades, suas fragilidades, e querer escolher, né? Viver a unidade, né? A indissolubilidade e essa exclusividade, né, entre o homem e a mulher. Essa exclusividade, em especial, padre, independentemente se a pessoa é casada, né, na igreja, contrai um matrimônio, ela é casada no civil, já é uma expectativa que as pessoas têm, né? Mesmo casando civil, eu quero, no momento que tu assina, né, no livro, no cartório, significa: esta é a minha mulher e este é o meu marido. Então significa que aquele casal, da sua integridade, vai contrair, desenvolver uma família. Então se espera, né, toda a segurança que isso pode, essa estrutura. E isso acho que é muito importante. Nós vemos muito na internet essa frase, e eu quero trazer ela para cá, porque eu, enquanto psicóloga clínica, posso afirmar isso. O casamento é a decisão mais importante que você vai ter na sua vida. Se você estiver, né, pronto, preparado para ter um casamento. Nem todo mundo, né, vai optar por este caminho, por essa via, por essa vocação. Mas os que optarem, significa que a sua vida vai se fundir com a vida de outra pessoa que tem uma outra cultura, que tem outros pensamentos, que tem outros sentimentos a respeito de uma mesma questão. Então você está vendo, né, o seu filho lá fazendo birra, você tem uma forma de pensar, o seu marido tem outra forma de pensar. Vocês vão ter que encontrar um meio termo para isso. E o que eu percebo é que muitas vezes quando os casais vêm para atendimento, e a gente faz uma pergunta clássica: desde quando esta pessoa apresenta este comportamento? A pessoa olha para nós e diz: desde sempre. Opa, então, desde namoro que você tem consciência disso? E por que eu trago isso? Porque as pessoas chegam assim: será que meu casamento é válido? Não, mas você tinha consciência disso quando você namorava? Tinha. Bom, então nós não temos, né, padre, não quero, né, falar a respeito de nulidade, que o senhor conhece muito mais, mas se não existia vício de consentimento, se a pessoa sabia como era esta pessoa, quando a gente faz os votos, a gente diz assim: eu te recebo, Kleber, que é o nome do meu marido, né, te recebo, Kleber, né, como meu esposo, e prometo te amar, respeitar,
de ser fiel na alegria e na tristeza. É um voto que ele é para a vida toda. É de livre e espontânea vontade que você está aqui? Sim, né? Os nubentes, eles estão fazendo aquele momento de compromisso eterno. O que a gente percebe é que as pessoas chegam para a gente com demandas que foram de uma vida inteira. Então, quando a gente tem que fazer uma escolha conjugal, por mais que a gente diga, eu amo, eu sou apaixonada por essa pessoa, nós temos que pensar como vai ser a nossa vida no futuro e principalmente na repercussão que nós vamos ter nos filhos. Porque o casamento é a estabilidade da vida adulta. É com essa pessoa que nós vamos envelhecer. Então, acho que é um ponto importante da gente trazer aqui. Casamento se trata de uma escolha. E se eu escolher uma pessoa que tem as suas dificuldades, eu estou escolhendo ela com as dificuldades dela. Herdando tudo. Tudo, inclusive a história pregressa dela. Perfeito. O programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Nós vamos chegando ao final desse nosso primeiro bloco. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook
e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, em que estamos tratando sobre a questão matrimonial. Nosso tema de hoje, matrimônio e segunda chance, onde a fé encontra a realidade. Nós agradecemos a você que nos acompanha pela Rádio Miriam Caravaggio e também pelas redes sociais. Nós temos aqui como convidados, então, o padre Tiago Camozzato, que ele é vigário paroquial da Catedral de Caxias, coordena a Câmara Eclesiástica da Diocese e também a Comissão para a Tutela de Menores e Vulneráveis. E temos a psicóloga Ana Luísa Castellan, que trabalha com a terapia de adultos e casais no processo de terapia cognitiva comportamental. Nesse segundo bloco eu começo com a Ana, então, falando sobre essas questões mesmo que atingem a nossa humanidade quando de um caso de separação, né? Como a separação de um casamento sacramental pode impactar na saúde mental e emocional dos envolvidos? Impacta significativamente, né? Geralmente nós recebemos pessoas que, enfim, rompem um processo de transtorno depressivo ou mesmo características ansiosas justamente porque teve uma ruptura significativa na sua vida, né? E ali é feito toda a parte, então, de acolhimento, né? Orientações em termos de psicologia, nas quais a gente trabalha os pensamentos, que são as cognições, o que ela pensa a respeito de si, do outro e do mundo. Também acompanhamos como é que ela vai lidar com os sentimentos de frustração, de raiva, de culpa, que também pode aparecer. A gente percebe que as pessoas que fizeram um processo de separação, às vezes têm um pensamento que ele é muito vinculado a perdi meu tempo,
ou que ficam remoendo muito, pensamentos ruminativos no estilo, se eu tivesse feito, se eu tivesse, né, que são distorções cognitivas. Isso é importante falar aqui também, porque a nossa mente prega umas peças na gente, né? Nós temos hoje mapeado em torno de 12 distorções cognitivas, e uma delas é esse pensamento fantasioso do e se. Esse e se, a gente trabalha muito em psicoterapia, que ele não é realístico, né? Nós temos essa capacidade da mente que é projetar futuro, né? Que é estimar algumas coisas, mas quando a gente fica com um sofrimento maior, com o humor deprimido, que é entristecimento, o isolamento das outras pessoas, a sensação de fracasso, geralmente nossos pensamentos ruminativos, eles não nos ajudam, porque eles ficam lembrando de forma deslocada o que aconteceu. Então a gente lembra da pessoa, às vezes com um tom muito mais cinza do que foi de fato, né? Por quê? Por causa que os pensamentos acompanham sensações, que nem no filme Divertidamente, né? Que é bem conhecido de todo mundo, de raiva, de tristeza. Então, a psicoterapia, ela vem auxiliar a pessoa no momento de separação, de ruptura, a conseguir reconstruir a vida nesta nova condição que ela tem. Certamente o padre falou antes, e eu concordo, né? Quando tem uma situação tóxica de agressão física ou de outros tipos de violência, é necessária uma separação de corpos, porque o princípio que nós temos é manter a integridade das pessoas, né? Sabemos que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Nós temos a dignidade que precisa ser preservada, né, frente a situações de violência. Mas, de toda forma, o meio que nós temos de trabalhar com essas pessoas é a reconstrução, um plano de ação efetivo que a pessoa consiga seguir a vida da melhor forma e com a ampliação do repertório que ela vai ter, porque é uma experiência traumática de fato. Perfeito. E eu sigo então com o padre Tiago. Para casais que se divorciaram, que não deu certo, né? Não deu certo. E eles buscaram uma nova união civil. Qual a orientação pastoral da igreja? Né? Sabemos da indissolubilidade do matrimônio, mas não deu certo. O que se faz? Bom, cada separação, a igreja fica triste porque confia muito nas famílias que se constituem, de serem testemunhos, de serem sinal do amor de Deus no mundo, e por isso a igreja ela se entristece com cada separação. A igreja ela também olha para estes filhos que têm esta tristeza da separação, e a primeira coisa é a acolhida, né? Acolher estes casais, porque o lugar deles é na igreja, né? É na vivência comunitária, é na vivência de fé, né? E assim, justamente, a igreja orienta para que analisem as histórias de vida do casamento para se regularizarem perante a igreja, né? Então, a primeira coisa que a igreja faz com esses filhos é acolher, né? Porque Jesus mesmo diz, né, que ele mesmo iria apacentar, curar a ferida, enfaixar, né? Então, é isso que a igreja faz, né? Porque mesmo a separação que acontece amigavelmente, como a Ana disse, sempre vai ter é sempre uma dor interna, mesmo que não apareça, é sempre uma dor interna. E a igreja se preocupa com essas pessoas para que sintam o amor de Deus mesmo nessas situações. E por isso a igreja pede que vivam a sua fé e busquem se regularizar mediante um processo de declaração de nulidade matrimonial, né? Se for possível, né? Eu faço um comentário aqui também. Dos últimos dias, o Papa Leão, no Ângelus da solenidade de São Pedro e São Paulo, ele falava que, então, claro, sobre as histórias de Pedro e Paulo, de homens difíceis, homens que caíram, que erraram, mas que o bom pastor sempre foi buscá-los para trazê-los
para o caminho de volta e não faz, e ele atualiza, ele diz, olha, o Senhor não faz isso uma única vez, ele faz continuamente para que a gente esteja no caminho dele, que esteja para encontrá-lo, né? E agora com a Ana, como a sociedade de modo geral e como as comunidades religiosas, como a igreja, né, podem oferecer apoio psicológico efetivo a quem vive nesse processo de separação ou também para quem está com outra pessoa num processo de segunda união. O principal que o Padre Tiago falou, e eu quero reforçar, é a questão do acolhimento. E por que o acolhimento? Porque significa que a gente vai olhar para a história de uma outra pessoa com um olhar caridoso. Porque nós não sabemos o que aconteceu para aquele casal tomar uma decisão de se separar, né? Muitas vezes pode ter sido uma situação de violência, outras vezes é a própria providência, né, preparando uma possível nulidade. Muitas vezes também o que a gente percebe é que faltou discernimento para tomar um passo anterior, que foi o passo do casamento, e depois com a vida prática foram se tocando, né, a respeito da incompatibilidade, né? Era muito comum há pouco tempo atrás dizer que nos separamos por incompatibilidade, que parecia que não existia no namoro essa incompatibilidade, né? Então, a melhor forma da gente poder auxiliar uma pessoa que está se separando neste processo de separação é ser bom ouvinte e prestar bons conselhos. E bons conselhos não significa se enfiar na vida dos outros ou prestar julgamentos precipitados. Significa que muitas vezes as pessoas precisam sim desabafar, muitas vezes precisam de ajuda psiquiátrica e psicológica, né? E às vezes precisam daquela pessoa manter as relações sociais. Porque quando um casal se divorcia, os amigos eram amigos em comum. Então, tudo é novidade para aquela família, para aquela pessoa de novo, né? Então, ela vai fazer novas amizades, às vezes ela se muda de cidade, né? Então, o acolhimento, acho que é a chave principal desse momento enquanto sociedade, até enquanto psicologia, é o acolhimento, é um escutar sem julgamento. Por quê? Porque quem vai viver aquela sensação de fracasso, de culpa, como eu coloquei, que ninguém casa pensando em separar. Acho que essa é uma outra frase do senso comum que me parece ser bem fáctica, né? Ninguém casa pensando em se separar. Então, quando acontece um divórcio, significa que é uma experiência de fracasso pessoal. É uma marca durante a narrativa de vida daquela pessoa. E a gente precisa estar disposto a acolher essas pessoas com esta dor que é momentânea. A dor é momentânea. Significa que em algum momento, tanto em termos psicológicos, em termos espirituais, tudo isso tende a ter uma resolução. Talvez não seja a resolução como nós imaginaríamos, mas tudo tende a ter um equilíbrio na vida, posteriormente passando pelo processo. Eu sigo com a Ana. A gente sabe que muitas vezes, depois no próximo bloco, a gente vai tratar sobre filhos também. Mas muitas vezes envolve dinheiro, envolve capital, e que muitas vezes um casal até não se separa porque um não quer dar o braço a torcer para deixar um bem para o outro. Como tu também, nos casos que tu acompanha, tu percebe isso também, o quanto a vida financeira e essa dependência financeira impacta nessas relações? Esse é um ponto bem importante, Felipe, porque é uma questão de ordem prática. Quando a gente determina que a gente vai conviver com uma outra pessoa, significa que a gente vai compartilhar o mesmo patrimônio, ou vai construir um patrimônio, as mesmas despesas, né? E isso significa que a gente tem que ter maturidade para poder lidar com algumas coisas. E aí, quando a gente vê como é o funcionamento dos casais, geralmente funciona assim. Não falaram sobre a questão financeira quando era necessário falar, e vão descobrindo como é que um ou outro em termos de como é que é a sua relação com o dinheiro durante o período do casamento. Aí acontece assim: a minha esposa gasta demais, meu marido gasta com bobagem. E quando você vai ver o que se trata, é falta de comunicação. A gente volta em algumas coisas que são até um pouco batidas, mas são fatos, né? Como é que, se no namoro a gente não conseguia decidir quem é que ia pagar determinada despesa comum,
como é que vai ser no casamento? Então, são coisas... A vida financeira também faz parte da vida comum. Isso significa que é um assunto importante. E como é importante, infelizmente, as pessoas têm uma evitação de conversar. Sim, existem casais que se mantêm unidos, às vezes com a desculpa de que é por uma questão patrimonial, mas não é, uma questão de dependência, inclusive psicológica, né, daquele cônjuge, mas fala que é questão financeira, né? E, de fato, tem algumas pessoas que fazem combinações, por exemplo, não, você vai ficar em casa para cuidar dos filhos e eu vou sair para trabalhar. Né? E aí tem uma insatisfação com o valor que é trazido para casa. E às vezes acontece, mas é ele que sai de casa e eu fico sem um respaldo financeiro. Então são coisas que não podem ser determinadas no calor do momento ou por conveniência. É uma coisa que tem que ser muito bem pensada, porque nos dias de hoje acho muito difícil que um casal não precise cooperar financeiramente com a construção da casa. Né? Então, assim, infelizmente, assim, a questão financeira é um ponto de divergência dos casais, mesmo que estão casados, é um ponto de desequilíbrio nos casais, bem como, às vezes, é um ponto que vai levar, inclusive, ao divórcio. Escondeu de mim que tinha tanto de dinheiro e nós passávamos essa necessidade. Entende? Ele é muito... Ele ou ela, né? Não interpretem mal. Ele ou ela são muito sovinas em relação à questão de dinheiro. Às vezes é uma característica da própria personalidade. E aí a gente faz aquela pergunta, como é que foi a construção dessa relação? Eu não estou falando aqui só do namoro e bater na mesma tecla, mas a gente vai mudando também com os anos. Uma coisa é quando a gente está namorando ali com seus 20 e poucos anos, que é o início da vida profissional. Outra coisa é quando a gente já está mais estável com 40 anos. As decisões financeiras de um casal precisam ser tomadas conjuntamente. Agora, eu vou falar aqui também da minha experiência pessoal. Quem é que tem mais conhecimento financeiro? É o meu marido. Então, eu confio a ele, mas por um voto de confiança. A gente sabe quanto que entra, quanto que sai, mas é ele que vai determinar algumas coisas. Assim como tem outras coisas, enquanto criação dos filhos, como é que é o funcionamento da casa, quem comanda me, quem funciona comigo, né? Decisões conjuntas de um casal bem estruturado tende a fazer um relacionamento feliz. É isso. Esse é um dos títulos de nulidade também, né? O casal entra no matrimônio, cada um vive sua vida, sabe? Financeira. Eu tenho minha conta, tu tem a tua conta e não vivem essa comunhão, né? E realmente é motivo de muitas separações isso, né? Porque, na verdade, não vivem uma só carne, né? É um contrato simplesmente, mas cada um vive como se nada tivesse acontecido. E, né? Infelizmente, a gente escuta muito, não precisa ser especificamente em consultório, mas a gente escuta, eu não sei quanto meu marido ganha, quanto a minha esposa ganha, não sei quanto ele gasta, né? Mas aí, como é que funciona as despesas? Faz perguntas práticas, quem é que paga a conta da luz? Isso aí está no débito automático, né? Então, gente, assim, as coisas de vida prática, elas precisam ter um olhar conjunto. Né? E se isso é motivo, tu estás namorando no momento, tu está noiva no momento, né? Por que isso é tão importante? Porque no momento de dificuldade, a gente pode se pegar com a calça curta, né? E ser surpreendida negativamente, e isso pode levar ao agravamento de um desgaste que vai levar a uma separação, um divórcio. Então, assuntos difíceis a gente não evita. A gente pode conversar fatiado, a gente pode conversar, a gente pode discutir, mas a gente precisa chegar numa clareza sobre as coisas. Seja sobre como é que vamos lidar com a vida prática, financeira, aonde vamos botar os filhos a estudar, como é que vamos cuidar dos nossos pais. Né? Então, tem coisas que são de ordem prática que a gente precisa saber. Né? Muito bem. O programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Confira o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. A gente vai chegando ao final desse segundo bloco. Fique com a gente até daqui a pouquinho, tem mais assunto pra gente tratar.
Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé dessa semana, em que falamos sobre sacramento do matrimônio, falamos também sobre nulidade, segunda união, esses processos que também acontecem na vida de muitos casais. Nosso tema de hoje, matrimônio e segunda chance, onde a fé encontra a realidade. E nós temos então como convidados o padre Tiago Camozzato, que atua na Catedral Diocesana, e coordena a Câmara Eclesiástica da nossa diocese, tendo um mestrado em Direito Canônico, e também a psicóloga Ana Luísa Castellan, que também vive a vocação à vida matrimonial e é mãe também, então sabe sobre a organização de uma casa. Padre Tiago, quais as implicações espirituais e canônicas para um católico que opta por uma união estável ou um novo casamento civil? Aqui entra a questão polêmica também da Eucaristia, pode comungar, não pode comungar. Daqui a pouco alguém teve um caso de adultério, quem pode comungar, quem não pode comungar, como funciona isso? Certo. Realmente é bastante delicado esse assunto, mas uma premissa que a gente tem que ter a clareza é que a gente não pode abandonar essas pessoas. Eu acho que elas precisam deste amor da igreja para se sentirem pertencentes à comunidade, né? Mesmo esses que contraem um casamento de união estável, um civil, né? E isso a gente precisa ter essa consciência também, que não são casais de segunda categoria, né? Porque muitas vezes, Ana, talvez eles se sintam menosprezados ou se sintam assim dentro da igreja, mas não são. A gente não pode ver as pessoas como de segunda categoria, mas como filhos de Deus
que buscam viver a verdade, que buscam viver a fé, né? Então, quais são as implicações espirituais e canônicas? Então, retomando que o casamento é indissolúvel, né? E por N motivos, o casal se separa, mantém o vínculo e futuramente conhece uma pessoa, uma mulher ou um homem, e vivem esta segunda união. Nós ficamos com o coração na mão. Eu estava comentando com a Ana antes, eu fico com o coração na mão quando vem esses casos e a gente tem que dizer, olha, vocês são muito bem acolhidos, mas precisam se abster da comunhão eucarística justamente por esta irregularidade que estão vivendo, né? Claro que a gente tem esta caridade, mas a caridade ela passa pela verdade também. Então a gente precisa anunciar aquilo que a igreja ensina, aquilo que faz parte da doutrina. Se eles escolhem isso, a gente tem que instruir as pessoas, né, o que implica este novo estado de vida, né? Então, claro que eu reforço, estes casais de segunda união são muito bem-vindos na comunidade, devem participar da comunidade, devem viver a sua fé. Mas, por um amor à igreja e a Cristo, as pessoas têm que ter esta consciência que também devem se abster da comunhão por estarem nesta situação irregular, né? É delicado isso, e é triste quando porque a comunhão, receber a Eucaristia, é uma dádiva de Deus, uma graça tão grande. Quando a gente diz, você não pode comungar, causa uma dor tão grande, né? Porque é um bem tão precioso para também a vida. No padre, né? Exatamente. E assim, na verdade, a questão da comunhão eucarística não é só para casais de segunda união. Também um casal, um matrimônio que foi válido, como o Felipe disse, se acontece uma traição e não procura a confissão, também devem se abster da comunhão por ter perdido o estado de graça. Então, a comunhão eucarística claro que não é um prêmio para os anjos, né? É para nós pecadores, né? Mas é preciso manter um estado de graça, né? Padre, eu estava comentando agora no caso da traição, só para ficar bem claro, né? A comunhão, quem tem que se abster da comunhão foi a pessoa que traiu. Isso, exatamente. Né? Exatamente. Não o cônjuge que, infelizmente, vai sofrer por ter sido traído, né? Exatamente. E aí a gente espera que esse casal consiga se restabelecer, né, na sua comunhão e na sua confiança, né, na sua conjugalidade, porque a marca da traição, ela é uma marca que é perene. Sim, a gente consegue fazer por meio de psicoterapia, né, quando os dois têm a intenção de poder viver, né, novamente o matrimônio. A gente tem aí a realização dessa conjugalidade, né? A plena conjugalidade. Mas a experiência nos mostra que essa marca fica, enfim, né? Fica na memória. Né? Acho que isso não tem como ser diferente, porque uma vez que a gente tem um evento traumático, a gente tem um pensamento vinculado a um sentimento. Eu trago novamente o filme, porque todo mundo, imagino que a maioria das pessoas tenha visto esse filme, né? Do Divertidamente. Toda vez que a gente tem uma vivência traumática, a nossa sensação manda uma informação para o nosso hipocampo, que é onde ficam armazenadas as memórias, né? Então pode ver que quando a gente vai lembrar de um acidente, de uma perda de um trabalho, de uma situação que foi muito significativa, a gente consegue lembrar aquela sensação que nós tivemos. Então fica um imprint, fica marcado, né? Infelizmente isso acontece com muitos casais. Não era o que nós gostaríamos, porque tem o laço da fidelidade também, claro, dentro do casamento, né? E justamente isso. Então, o impedimento da comunhão justamente é uma perda de estado de graça por diversos motivos também. Mas esse também é o motivo do casal de segunda união, né? Que quando ele entra nesse estado, nessa irregularidade perante a igreja, é convidado a participar da vida da igreja, fazer a sua comunhão espiritual, né?
né? E tanto é que a missa também não é só o comungar, né? A missa é o encontro com Cristo. Então, se dá na palavra, se dá na comunhão espiritual. Então, a missa é um encontro privilegiado com Cristo. Então, esses casais são convidados a ter esse encontro com Cristo. E no tempo de Deus, eles mesmos vão buscando viver a verdade, né? A graça de Deus tudo transforma, né? Então, as implicações espirituais canônicas é o impedimento à comunhão eucarística e também um novo vínculo matrimonial, sacramental, né? Justamente pela indissolubilidade do matrimônio. Todo casamento que é contraído é válido até que a igreja diga ao contrário, né? Nesse sentido. Perfeito. Ana, quais os desafios psicológicos enfrentados por casais em segunda união, especialmente com filhos de relações anteriores? E eu acho que aqui também problemas enfrentados por filhos que têm a separação dos pais. Em termos psicológicos, que é onde é a minha área de atuação, o que a gente percebe é que muitas vezes quando a gente tem uma segunda união, a gente já tem a gente vai formar uma história com uma pessoa que já tem um passado. E esse passado significa que existia um outro cônjuge. Ou seja, já existia uma outra história, já tinha uma pessoa antes que é o pai ou a mãe dos enteados que você vai ter agora. Significa que quando você conhecer os seus enteados, você vai começar a formar um vínculo com eles, um vínculo de convívio e muitas vezes de amor, certamente. Assim, a gente escuta histórias, né? Fui criado pela minha madrasta, né? E as pessoas falam favoravelmente. A gente não tem só madrasta, a gente tem pessoas que têm a graça, né? De, apesar de estar nessa circunstância, terem madrasta ou padrasto que são muito bons e que fizeram, às vezes, a figura materna ou paterna muito bem feita, né? Vou colocar dessa forma. O que a gente percebe de forma geral é que a aceitação desta condição por parte dos filhos facilita no convívio familiar. Da mesma forma, se você tem enteados, significa que existem algumas responsabilidades de convívio. Eu não sou a mãe, eu não sou o pai, mas para aquela criança que é vulnerável, você faz parte da vida dela, né? Então, por mais que não seja mãe e pai de sangue, muitas vezes pode ser uma figura positiva dentro da família. Eu acho que esse que é o ponto principal, né? Nós falamos muito dentro da igreja da importância do acolhimento e da caridade, e é uma situação delicada, como o padre falou. Acho que essa palavra é a melhor, né? É uma situação delicada que a gente não precisa de mais conflito. Já tem conflito suficiente. Então, tudo que a gente puder para poder fazer um processo de meu pai se casou novamente, é a escolha dele. Esta é uma escolha que eu não tenho ingerência sobre isso. Eu não tenho como mandar no coração do meu pai nas decisões dele ou da minha mãe, né? Mas eu posso respeitar para poder ter um convívio no qual eu e os meus descendentes, né, vão ter os aspectos positivos. Acho que essa é a melhor parte. Tem situações conflituosas, certamente. Temos pessoas más, né? Disso tudo, o que a gente sempre tem que pensar é, se é uma pessoa, um padrasto, uma madrasta, que está causando algum tipo de violência contra uma criança ou um adolescente, tem os meios legais para isso, né? Porque aí a gente está falando de uma pessoa vulnerável, que não tem nada a ver com a questão da separação do pai e da mãe, né? Acho que está faltando um pouco disso também para os adultos, que tem que pensar de fato, né, nos filhos que vieram de uma união anterior. Vão ter filhos futuros, possivelmente, né? Virão e serão irmãos. Então, a melhor coisa, a melhor orientação que eu posso fazer é: procurem ter uma vida na qual a gente olhe principalmente para as qualidades das pessoas. Os defeitos das pessoas já estão aí apresentados, né? Como é fácil a gente falar e enumerar 5 defeitos, né, do marido, do enteado, da madrasta, de quem for. Agora, enunciar 5 qualidades, acho que a gente tem que ficar mais perito nisso,
né, em conseguir olhar a parte boa das pessoas também, a fim da gente poder manter uma boa convivência. Perfeito. Padre Tiago, para a gente ir concluindo o nosso programa de hoje, como a igreja acolhe e acompanha aqueles que vivem a dor da separação e o desafio de reconstruir as suas vidas? Então, nós temos alguns organismos dentro da igreja, que é a Pastoral da Segunda União, né, que acompanha estes casais, tem a Pastoral Familiar, também que se preocupa também com estes novos casais, podemos dizer assim, e de uma forma caridosa e amorosa, né, como a Ana diz, olharmos pelas qualidades e não pelos defeitos, e não pela situação em si, mas ver duas pessoas, dois filhos de Deus que estão diante de nós e que precisam da nossa acolhida, que precisam da nossa orientação, do nosso amor, né? E volto a dizer, os casais que vivem a situação não são de segunda categoria, não são menos amados por Deus por estarem assim. Deus quer que todos o busquem e no decorrer da sua vida, da sua caminhada, consigam viver a sua fé. Então, a igreja se preocupa sim com estes casais e os acolhe como filhos, né? Como filhos de Deus. Por isso, busquem na sua paróquia, ou se conhecermos casais que vivem essa situação, orientem a buscarem o tribunal eclesiástico para averiguar o casamento que foi falido, né? Para ver se tem essa possibilidade de regularizar-se perante a igreja, né? E busquem orientar as pessoas nesse sentido. Olha, se vocês estão nessa situação, busquem a fé, busquem viver a fé, busquem a comunidade, né? Porque todos são muito bem acolhidos. Perfeito. Muito obrigado, Padre Tiago, obrigado, Ana, por poderem compartilhar com a gente história pessoal de vida e também conhecimentos sobre o que a igreja pensa, o que também a psicologia fala a partir desses temas, né, que a gente às vezes pensa de que tudo vai ser fácil, de que um casamento, um matrimônio vai ser tudo fácil, vai ser um mar de rosas, mas como falamos, as dificuldades vêm e nós precisamos ter esta maturidade para superar e continuar uma vida, construir uma vida feliz. Nós recordamos que o programa Razões da Fé tem o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. E assim a gente chega ao final desse nosso programa, desejando a você uma ótima semana, uma abençoada semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.